o tema de hoje é: Jesus já voltou? Jesus já voltou? Será? Tchan, 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 né? Ou será que ele vai voltar? Então ele disse que voltaria, né? Mas ele não disse como voltaria, nem quando voltaria. Então a gente fica se questionando, será que ele já voltou? E a gente percebeu? Ou melhor, será que ele nunca partiu? Então vamos interpretar, né? Vamos refletir. Talvez Jesus nunca nos deixou, né? Então, quando ele diz assim, eu vou voltar. Tá, eu vou voltar é uma esperança. Olha, vocês me esperem que eu vou voltar. Mas quando ele vai voltar? De que forma ele vai voltar? No livro O Sublime Peregrino, do Ramatiz, é um livro maravilhoso, 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 maravilhoso. Ele diz assim, que Jesus demorou séculos para reduzir o seu tamanho para poder reencarnar. A gente não tem noção do que isso é sofrível. Porque a gente não tem. Imagina a gente desencarna, se prepara para reencarnar. A gente tem que diminuir também, né? O nosso perispírito, para poder começar do zero, crescer, enfim. Agora imagina, nós somos seres inferiores. Imagina a superioridade de Jesus para caber num corpo físico. Então Ramatiz diz que ele não poderia viver mais do que ele viveu, mais que 33 anos, senão ele explodiria. Por isso que ele desencarnou tão cedo, né? Então, será que a gente chega assim a ser tão egoísta que a gente quer Jesus de novo nesse sofrimento? Para que Jesus tem que voltar? Ele estava lá, ele teve que vir a primeira vez, porque ninguém conhecia. Ele precisava causar esse impacto para nós podermos até hoje lembrar dele. 2026 anos depois, a gente desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e a gente tem sempre Jesus no coração. Na pior das hipóteses, nós temos Jesus na palavra, porque qualquer tropeção que a gente dá, ai Jesus! De uma forma ou de outra a gente lembra de Jesus. Por que a gente lembra de Jesus? O que ficou gravado para nós? Em primeiro lugar, a prece de Pai Nosso. Pode ser o sofrimento dele na cruz. Com certeza, né? Que graças a Deus, e eu digo isso de coração, toda Sexta-feira Santa tem lá o filminho Paixão de Cristo, que é para a gente ver o quanto essa criatura sofreu para nos deixar os seus ensinamentos. E aí, voltando, né? Como é que a gente consegue imaginar Jesus num corpo físico? Alguém consegue imaginar a cidade de São Paulo sendo colocada dentro da cidade de São Caetano do Sul? Não cabe. Teria que, pelo menos, implodir metade da cidade para ela poder caber aqui. É a mesma coisa. Muita coisa. Foram séculos para ele diminuir e conseguir vir. Como é que a gente quer, egoisticamente falando, que ele volte nessa energia que está o planeta Terra? O que ele faria aqui? Será que ele não ia ser torturado de novo? Crucificado, com certeza não. Porque ninguém mais é crucificado. Mas será que ele não ia sofrer tortura? Será que ele não ia ser preso? Será que ele não ia ser morto? Com certeza, né? Se ele vem pregar algo que todo um sistema desse planeta não concorda, o fim dele é certo. Então, será que a gente precisa dele aqui? Encarnado. Jesus disse que voltaria. Mas em que parte da Bíblia ou do Evangelho está escrito que ele disse: eu volto, eu vou reencarnar? Eu vou nascer de novo? Não.
Ele apenas disse, eu vou voltar. E a gente já chega a uma certa conclusão de que ele não vai voltar. Simplesmente porque ele nunca partiu. Nunca. Jesus é o governador desse planeta. Jesus está aqui. Full time. Com certeza. O que acontece com a gente? A gente se afasta de Jesus. Nos piores momentos da nossa vida, a gente se afasta. A gente acha mais fácil reclamar. A gente acha mais fácil se desesperar. Né? A gente espera um Jesus Salvador. De que forma estamos esperando um Jesus Salvador? Estamos aqui esperando. O que estamos fazendo? Qual é o nosso papel nesse processo de salvação? Será que nós estamos fazendo o nosso papel? Nosso papel é facilitar para ele. E como a gente facilita? A gente facilita na mudança de comportamento, de atitude, de pensamento. A gente se liga, a gente muda todo um processo através da caridade, do amor. Quando a gente passa a amar o próximo, amar a nós, amar a ele, a gente já está participando do processo de salvação. Salvação do mundo, desse planeta maravilhoso. Porque se eu me salvo, se Dona Anita se salva, se Fernando se salva, se cada um de nós aqui se salva, através da reforma íntima, a gente não está mudando a energia? Mudando a energia, a gente já não está nesse processo de salvação? Olha que maravilha! Esta é a corrente do bem. Tem que começar. Tem que começar. Esperar que Jesus volte é esperar que ele se sacrifique mais uma vez. E com que direito a gente faz isso? A gente tem esse direito? Que não, né? Lembra aquela mulher que tocou as vestes de Jesus? Ela sangrava, foi lá, não conseguiu ir lá, chegar em Jesus, ela foi e tocou suas vestes. Que ele disse, alguém me tocou. E a mulher parou de sangrar. Né? Isso foi um milagre? Foi, e a mulher modificou totalmente a sua vida. Em gratidão. Né? Então, a gente precisa tocar as vestes de Jesus. Isso que nós temos que fazer. Nós temos que tocar as vestes de Jesus. De que forma? Mudando os nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas atitudes, desenvolvendo um amor que nós temos, porque somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Então o amor está dentro de nós. Mas a gente é tímido ainda, né? A gente só sabe amar os familiares e os amigos. Né? A gente não sabe expandir o amor. Então está na hora da gente exercitar isso. Vamos tocar as vestes de Jesus dessa forma. Ninguém aqui está sangrando. Sim, volto atrás. Estamos sangrando, sim. Nós estamos sangrando de necessidade de humanidade, necessidade de amor ao próximo, necessidade de nos amarmos. A autoestima, a depressão, a ansiedade está tomando conta do mundo. E o que nós estamos fazendo para ajudar? Será que um colega do trabalho, às vezes, busca em nós, agora não tenho tempo? Será que um familiar diz assim, poxa, você tem 5 minutos para mim? Eita, agora? Agora não dá. Pode ser amanhã? Amanhã ele pode já ter se suicidado. Olha os nossos 8 minutos, aqui dentro da casa e fora dessa casa. Então, quando a gente abre o coração, abre a mente, abre a vida para o nosso próximo, nós estamos tocando as vestes de Jesus. Então, vamos estancar o nosso sangue. Chega, ninguém mais sangra aqui. Agora nós vamos tocar
as vestes de Jesus. Jesus não merece voltar, entre aspas, porque seria muito cômodo para nós. Seria terceirizar o nosso papel. Então, repito, ele volta através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa reforma íntima. E entra dia, sai dia, entra mês, entra ano, sai ano. E a reforma íntima é o que mais a gente prega aqui na casa, né? Salvar o mundo, gente, não significa sair por aí guerreando, matando, impondo a vontade. Não, eu repito, a gente salva o mundo quando a gente se salva, né? E essa salvação é uma tarefa personalíssima. Eu não vou salvar a Dona Anita. O máximo que eu posso fazer é estar ao lado dela quando ela precisar. Mas eu tirar ela do karma dela, eu não posso. Mas eu posso estar presente. Eu não posso pegar para mim aquilo que não é meu. Mas eu posso bater nas costas. Fê, eu te ajudo. Vamos caminhar junto. Isso eu posso. E assim eu estarei tocando as vestes de Jesus, né? Então, quando a gente descobrir o verdadeiro sentido do amor, quando a gente expandir esse sentimento, ele está explodindo dentro do nosso coração. Então vamos deixar ele sair. Quando a gente passar na rua e sorrir, eu estava na Caixa Econômica hoje, passou umas 3 pessoas. Oi. Oi. Aí a menina que estava comigo falou, acho que é do centro. Se for, beleza, então, né? Aí cumprimentei. Aí passou outro, cumprimenta. Aí passa outra, cumprimenta. Aí ela brincou comigo, vai se candidatar. Eu falei, não. É a energia da gente. Quando a gente... O Léo falou isso hoje. Quando a gente emana isso. Vou só contar um negocinho. Não sei. Eu passei, em final de 2024, eu passei por uma cirurgia cardíaca e tal. Nem tinha noção da extensão da coisa. E aí eu fui no meu cardiologista esses dias, porque eu interrompi com o cardiologista daqui. E porque eu fui para o INCOR. Então é outro, né? E aí eu consegui com ele de novo, tal, aí contei para ele. Daí eu falei assim para ele, eu não sei o que aconteceu comigo, porque depois da cirurgia eu passei a ser manteiga derretida. Eu choro por qualquer coisa. Ele, você chora pela propaganda da Doriana, lá, da margarina? Eu falei, é isso aí, eu choro com cachorro, choro com tudo. Aí ele falou, olha, eu achei que ele estivesse brincando. Ele falou assim, você não tem noção de como seu coração foi mexido. E você sabe que o coração está ligado ao sentimento? Eu falei, gente, o homem é médico. Como assim? Ele devia estar mais científico, né? Aí eu falei, sério? Ele falou, sério? Mexeu no seu sentimento. Eu falei, então mexeu legal. Ele falou assim, outra coisa, você é grata? Eu falei, eu agradeço 24 horas por dia as bênçãos que eu recebi. Aí ele falou assim, parabéns, então você aprendeu, porque a maioria não aprende. Você sabia que você podia não voltar da cirurgia? Eu falei, sabia. E falei, se eu não tivesse voltado, eu ia continuar a minha tarefa do lado de lá, se fosse permitido. Ah, você aprendeu então. Então vai chorar. Agora, se você vê que fica triste, volta aqui que a gente dá um remédio. Deus me livre, não quero não. Eu não vou ficar triste. Ele falou, então você aprendeu a lição. Vai embora. Falei, caramba. E continua chorando. Vai exercitando aí o sentimento no coração, mas muito.
muito acolhedor. Então é isso que eu digo. Cada dia é uma experiência, a gente não sabe se amanhã vai estar vivo. Quer dizer, vivo a gente vai estar, mas a gente vai estar aqui. Então pensa, eu já falei eu te amo hoje pro meu marido. Maridos, já falaram para suas esposas? Eu te amo. Filho, filha, vizinho, já falou bom dia pro seu vizinho? Já percebeu que se o seu vizinho está triste hoje? E aí? Toda vez que a gente faz isso, a gente está tocando as vestes de Jesus. Está diminuindo o nosso sangramento. Vamos ter em mente sempre que Jesus já voltou. Não, Jesus nunca partiu. Nunca. Nós é que nos afastamos dele, porque ele está a postos. Só que Jesus respeita uma coisa que muitos de nós não respeitam, que é o livre-arbítrio. Ele não vai chegar e falar, ô Mirna, e aí, não vai lembrar de mim hoje? Ele não vai fazer isso. Não vai. Eu tenho que ter a minha escolha de lembrar ou não dele. Porque ele não vai invadir o meu espaço. Ele respeita. Então, a gente busca a salvação, a gente busca a cura espiritual em nós mesmos. Primeiro, né? E aí depois a coisa se expande e a gente vai sentindo cada vez mais a presença dele na nossa vida. Sempre. Sempre. Então é isso. Né? Jesus está entre nós. Nunca se afastou. E quem quiser entender um pouco de Jesus mais, além das obras básicas, o Sublime Peregrino é meio complicadinho, né? Porque Ramatiz é complicado, a gente precisa estudar Ramatiz e não ler. Mas vale a pena. Vale a pena. Esse cara aí é sensacional. E a gente, quando descobre ele, a vida da gente muda. E muda sensivelmente. Então é isso. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco. E, ou melhor, que nós estejamos sempre com ele. Vamos pensar que ele tem muita coisa para fazer nesse planeta. Como é que a gente vai esperar que ele guarde um minutinho da vida dele para olhar para nós? Não, se a gente não pedir, ele não vem. E se ele não puder vir, ele manda os melhores representantes para nos ajudar. Né? Sempre, sempre, vamos deixar isso muito claro. Ele é o nosso irmão mais velho. E ele nunca, nunca, nunca vai nos abandonar. Então, que a gente possa sempre estar com ele no coração. Não tem companhia melhor.